Bom, oficialmente gravando o nosso Café de Negócio e Sexualidade, que acontece toda segunda-feira. Depois ele sobe e fica lá no YouTube disponível para rever, enfim, quantas vezes vocês quiserem. Que a ideia é que esse conteúdo seja compartilhado, né? Não só através do vídeo, mas também através de vocês dentro dos seus negócios, certo? Aqui, especificamente, a gente fala de sexualidade, então, tudo que eu vou trazer aqui é aplicado ao negócio de sexualidade, como qualquer outro, né? Mas eu sempre trago voltado para a visão de sexualidade, que é o que eu faço há 7 anos, mas com forma exclusiva, de forma 1 ano, né? 1 ano e 14 meses, vamos lá, que agora já fechou 1 ano e 2 meses. Então, hoje eu vou trazer um tema bem importante, por isso é um café express, é um café rapidinho, a gente vai falar de tempo e dinheiro, né? São duas coisas que andam de mãos dadas e é onde a gente vê o maior conflito, principalmente quando a gente fala dessa questão da venda do produto. Eu aqui propriamente não tenho foco na venda do produto e vou explicar por quê para quem está chegando. Eli, seja bem-vinda. Aqui a gente fala da venda da consultoria, né? A consultoria de sexualidade, ela tem um bom potencial para venda, e eu sou prova disso. Hoje trabalho com empresas, com clientes, monetizando a consultoria, mas o que fez eu mudar, né? O produto, ele continua se vendendo muito bem, obrigado, mas a cliente, ela nunca vem comprar o produto específico embalado, né? Ela vem comprar o nosso conhecimento. Então, aqui no café, eu trago essa visão de negócios. Tudo bem, ele não tem problema, fica tranquilo, tá? Vai ficar gravada e depois vocês podem rever com calma. Hoje o nosso tema aqui é sobre tempo e dinheiro, certo? Queria entender de vocês aqui, quem está chegando agora, principalmente as meninas que entraram depois, a cidade da onde vocês estão falando é uma dinâmica sempre que eu gosto de trazer no café ou qualquer evento online que eu faço, até para vocês entenderem a dimensão do digital, de como vocês podem aplicar isso nos atendimentos de vocês, seja clientes, empresas, né? Quem for, alunas, que é o meu caso, né? Eu tenho hoje alunas pela mentoria, então não precisamos ficar refém do nosso negócio local. Então, é muito importante vocês terem essa dimensão. Então, olha aqui, a gente tem pessoas de Bombinhas, Andressa, a Eli a gente tem lá de Pernambuco, Nazaré, e está na estrada, então olha a vantagem, ela retornando de uma viagem da família e aproveitando para assistir a aula. Então, entendo a magnitude do digital, né? A gente tem a psicóloga Helena, que está pela primeira vez aqui de Brusque, Santa Catarina, Juliana de Jundiaí, e assim que as outras forem entrando, podem colocar de onde estão vindo. É muito importante a gente sempre ter noção dessa dimensão de logística e de locais onde a gente pode chegar com a nossa informação, principalmente tratando de sexualidade, né? Onde a gente encontra muito tabu, muito preconceito, na hora da venda do produto, na hora de abrir uma conversa ou até mesmo uma palestra, né? Não sei se todas aqui que estão presentes realizam palestras hoje, é importante eu também saber sobre isso, mas sabe, uma vez que a gente entende a importância desse tema, a gente não se limita mais a convites, né? A convites, as gurias que estão na mentoria sabem muito bem que eu falo sobre isso. A gente não se limita mais a convites de parcerias, a gente cria nossos próprios programas de relacionamento, né? Então, é bem importante que vocês comecem a expandir a mente. O café, ele traz essa proposta, né? De expansão de mente do negócio, tá? E aqui eu vou mexer em 2 temas muito importantes que provavelmente algumas de vocês em algum momento já teve alguns impactos, ou podem estar tendo nesse exato momento, porque realmente é uma coisa que eu vejo muito nesses 7, 8 anos que eu trabalho como empreendedora. Já tive a especialização na área de cosméticos mesmo, propriamente, e eu via que boa parte das empreendedoras se perdem nesses 2 temas, tempo e dinheiro. Hoje não mais, mas eu participava muito aqui localmente de grupos de empreendedoras locais, né? Por que hoje não mais? Porque o meu foco está dedicado aqui no digital para desenvolver mulheres em sexualidade e em bem-estar íntimo. Então, hoje eu gasto mais a minha energia que não seja para desenvolver outras mulheres para o mesmo mercado que eu estou. Foi uma opção minha e é uma questão de crescimento do meu negócio, né? Eu comecei com a venda do produto, passei para palestras,
passo depois, em 2021, a atender consultoria com a minha cliente, onde eu sou monetizada. E aí, em 2022 para 2023, eu abro o meu processo empresarial, onde eu trabalho com empresas. Então, hoje eu faço consultoria empresarial de bem-estar sexual. E em 2023, a gente abre a questão da mentoria. É bem importante a gente começar, quando a gente fala de tempo e dinheiro, bom dia, Duda, a gente vê essa escala do negócio, tá, gurias? Essa escadinha, a gente pode, sim, buscar experiência muito boa no produto, mas a gente tem que ter visão de crescimento, né? Nem que seja no faturamento, a gente vai falar de dinheiro. Se hoje eu vendo só produto, não sei se é o caso de alguma de vocês aqui, onde vende só o produto, não vende palestra, não vende consultoria, não faz nenhum tipo de movimento, precisa pensar, se hoje com o produto eu vendo R$1.000, em quanto tempo eu chego em 2.000? Isso é uma projeção, isso é uma organização, isso tem a ver com tempo e dinheiro. Se você não faz o seu planejamento estratégico de crescimento, você vai iniciar o ano e fechar o ano, talvez numa situação igual, né, de inércia, sem crescimento. O café, ele traz justamente essa visão de negócio. Como está isso para vocês? Né? Então, se você perdeu algum café aqui, volta lá no YouTube, vê alguns cafés que eu falo, inclusive eu já trouxe esse tema antes de uma outra forma, mas eu sinto a necessidade de trazer novamente, porque estamos na finaleira do ano, e eu vejo que tem muita gente perdida aí, esperando o Black Friday para rifar produto. Então, aqui a minha preocupação mora, porque a gente não deve rifar produto, a gente deve aumentar o nosso ticket médio de vendas, tá? Então, a gente fala isso muito forte lá na mentoria, as gurias sabem, eu abro para elas as contas, eu abro o formato de vendas dos serviços e produtos, para que elas tenham clareza no direcionamento, tá bom? Então, vamos lá. Então, o que eu preparei hoje para vocês aqui? Quando a gente fala de tempo, gurias, eu não sei se todas vocês têm exclusividade na área da sexualidade, mas uma das coisas que me fez me tornar exclusiva na área da sexualidade, eu tinha 2 negócios, né? Eu era empreendedora de 2 ramos, muito em função da falta do dinheiro, a gente vai inventando coisas, mas uma coisa eu sempre tive muito certo, tudo que eu inventei, tudo que eu botei a mão na massa, eu fiz o meu melhor. Eu nunca fiz mais ou menos, isso é uma questão educacional, cultural da minha casa, né? Minha mãe é professora, e o meu pai sempre foi um excelente profissional, então eu sempre tive isso, tudo que eu for fazer, que eu faça com uma excelência, para que eu me torne uma pessoa reconhecida e inesquecível. Isso eu falo para os meus filhos na hora de lavar a louça. Se você vai lavar uma louça, você faz o seu melhor, porque senão você vai ter que fazer de novo, né? Ou você vai ser lembrado porque você fez mal feito. Eu prefiro sempre ser lembrada por ter sido muito bem feito, nem que eu não saiba, eu perca mais tempo aprendendo, né? A gente tem muito a aprender com o povo oriental, os japoneses, os chineses, que são top, né, em criações, em tecnologia, ou até mesmo em coisas que funcionaram no mundo. Boa coisa do que a gente consome hoje foram feitas por eles, porque eles têm muita excelência no que fazem, né? Eles têm muita excelência. E eles, às vezes, demoram mais tempo para executar, olhando e identificando de cima, do que pressa. Então, a gente pode começar a olhar para quem faz certo, né? Eu sempre gosto de trazer, inclusive, é o meu livro que anda comigo, ó, do jeito Disney, né? Na última aula eu falei sobre isso, algumas aulas eu sempre trago, e a Disney também é uma referência de excelência, né? Assim como outras tantas marcas. Então, se eu estou empreendendo, eu preciso entender quais são as minhas obrigações e meus direitos, né? Normalmente, quem vem empreender vem atrás de renda extra, né? E depois vem atrás de tempo. Eu preciso de mais tempo para os meus filhos, eu queria ter mais tempo. Ok, mas a gente não pode esquecer que para ser dona do seu tempo e dona do seu dinheiro, a gente precisa ter disciplina e excelência, né? Não significa ser dona do tempo, depois eu faço, de qualquer jeito eu faço. Hoje é segunda, na quarta eu faço. Então, aqui mora a diferença de quem faz e de quem enrola, né? E quem enrola não tem resultado, não tem jeito, não vou enganar para vocês, eu muitos anos convivendo com empreendedoras e muitos anos estudando a excelência de empreender, hoje eu posso dizer para vocês o porquê muitas mulheres, principalmente as mulheres, não dão certo, tá? Cris, o que você tem contra as mulheres? Nada, tudo a favor. Porém, quando se trata de números, as mulheres, às vezes, elas se sabotam, né?
As mulheres, elas negociam muito as suas metas, as mulheres, elas procrastinam alguns resultados, né? Talvez, e eu concordo, porque sou mãe, sou dona de casa, talvez porque a gente tem muitas tarefas para fazer. Mas aqui mora quem entende do que você é dona do seu tempo, tá? E aqui fala para vocês, não sou uma empresária hoje, dona de uma escola de negócios no ramo da sexualidade, mas como uma mãe e uma esposa também que entende o tempo, o valor do meu tempo, né? Então, hoje, muitas coisas eu aprendi a delegar. Eu sempre fui aquela que queria fazer tudo, né? Porque eu sei fazer. E hoje eu tenho tranquilidade em delegar as coisas na minha casa, né? Estou delegando coisas no meu negócio hoje, com o faturamento, crescimento, eu consigo pensar nisso também. Mas principalmente em casa, né, gurias? Eu tenho as minhas prioridades de horário, e aqui, toda vez que eu preciso me ausentar ou eu preciso entrar no meu horário de trabalho, as coisas são delegadas para quem mora comigo, que são os meus filhos e o meu marido. Ou, quando tem alguém trabalhando aqui em casa, uma diarista, delegada para ela, certo? Então, é muito importante. Essa questão de tempo para vocês, de 0 a 10, quem quiser colocar no chat, como que tá? Vocês têm disciplina? Vocês conseguem olhar para o tempo de vocês, por exemplo, olhar para o dia de hoje? A gente normalmente, recomendação, né, de quem trabalha com isso há mais tempo, a gente normalmente planeja a nossa semana no domingo, né? A gente senta ali final de tarde, onde a gente já está mais descansada, onde normalmente a gente, né, já está com o corpo ali mais relaxado, é onde a gente olha para a semana, né? Onde a gente olha para a semana, na verdade, para fazer ajustes. Porque quem estava nas últimas aulas sabe, aqui a gente trabalha com um planejamento anual, semestral, trimestral, mensal e semanal. Eu fui pegar o meu caderno, gurias, nesse sábado, porque estava todo mundo falando de eclipse e coisas, e eu gosto muito dessa parte, né, do universo, dos planetas, isso tem muito a ver com a nossa sexualidade, com o nosso corpo. E na live que eu estava participando ali com um mentor de astrologia, ele falava assim, pegue seu caderno, escreva o que você quer, o que você não quer mais, e veja onde você quer chegar. E aí, ao fazer esse exercício, eu tenho um caderno, né, onde eu faço as minhas aulas, onde eu carrego ele comigo, enfim. E eu, dentre a primeira página, eu fui lá na primeira página desse caderno, onde no dia 27 de dezembro de 2022, eu escrevi muitas coisas que já aconteceram nesse ano, no meu negócio, principalmente no âmbito profissional. É muito importante a gente ter esse discernimento, né? Por quê? Porque no final do ano é onde eu estava, outubro do ano passado, até o final do ano, foi onde eu estava num período muito ruim e escassez do meu negócio, né? Eu abri mão de um dos negócios na área de cosméticos e maquiagem, beleza, e eu me tornei exclusiva da sexualidade. Só que toda decisão a gente paga um preço, né? Então eu paguei um preço bem alto, porque parte do meu orçamento, que vinha da outra empresa, eu abri mão. Então, quando eu cheguei no final do ano, eu vi o quanto eu não estava estruturada nesse negócio. E ao invés de eu chorar, né, chorei um pouquinho, mas ao invés de eu chorar e me lamentar para os outros, eu resolvi olhar para o negócio. Falei, não é possível que eu trabalhe 7 anos vendendo produto de sexualidade e eu não consiga identificar a oportunidade de crescimento nesse negócio, né? Que eu fique refém da venda do produto ou que eu fique refém do que eu já fazia. Porque, na verdade, no final do ano, não sei para vocês, mas para mim ali, entre 15 de dezembro a 15 de fevereiro, as vendas caem muito, né? Então, ali, o orçamento compromete bastante. Então, ali eu determinei que não mais aconteceria isso, era o último ano. E aí, no dia 27 de dezembro, eu escrevi várias coisas que eu coloquei como meta, né? Dentre elas, a mentoria, que eu não sabia nem como começar, e, enfim, já estou aqui indo para a terceira turma. Mas o que eu quero dizer? Aqui de 0 a 10, algumas pessoas me colocaram. A Andressa colocou que depende muito do dia, às vezes o planejamento dá certo, às vezes não. Isso é importante a gente olhar, porque, Andressa, assim, ó, planejamento é uma coisa, execução é outra. E tudo bem quando a execução ela não fica redonda com o planejamento. Agora, não ter planejamento que é um problema, tá? Eu saber o que eu tenho que fazer e para onde e o que aquilo vai me levar, por exemplo, eu acordo e desenho, né, no domingo eu desenho final de tarde o meu planejamento da semana. Além de desenhar o meu planejamento da semana, com quem eu vou falar, os lugares que eu vou visitar, ou quantas vezes eu vou fazer
stories, ou quantas vezes ou por que eu estou fazendo esse café. Então, hoje ele tem um objetivo, né? Saber o porquê é mais importante do que executar. Porque às vezes vai acontecer de imprevistos, mas está tudo bem. Quando eu sei o porquê disso, eu vou lá e realoco tudo. Então, hoje, eu estou no dia 16 de outubro. Fazer o café hoje, né, em 40 minutos, de formato express, é porque eu já tenho um planejamento todo para o dia, e porque eu tenho um planejamento todo semanal, e eu tenho um planejamento todo mensal. Então, eu sei aonde eu quero chegar. Então, não tem problema nenhum de da execução não sair como a gente imaginou, porque a gente pode recuperar num outro dia, ou, né, até o final do período. Agora, não ter um planejamento, acordar como o Zeca Pagodinho, não dá, gurias, de verdade. Como mulheres adultas, não dá. Tá? Eu não sei se esse é hoje a realidade de vocês, então, se é, por favor, revisem essa aula depois, porque não dá mais, né? A gente está fechando o ano 2023, a gente precisa pelo menos ter um crescimento aí percentual de vendas ou de posicionamento no mercado, porque os números mostram um crescimento absurdo no mercado. E se eu trabalho nesse mercado e não cresci, é sinal que eu não estou fazendo o que tem que ser feito, tá? Então, é importante a gente falar sobre isso já de manhã cedo na segunda-feira. A Ju trouxe aqui que não tem disciplina, nem sempre o planejamento está certo. Tudo bem, Ju, é como eu falei, o planejamento pode não dar certo num dia, num período, mas até o final do objetivo ele precisa dar. Alguma forma a gente precisa, né? E disciplina, gurias, é uma coisa que eu também tinha um pouco de dificuldade. Até que um dia um consultor do Sebrae me disse assim: quantos anos você trabalhou para alguém? Ah, eu trabalhei no mundo corporativo 15 anos. E por que você tinha a disciplina de acordar todo dia cedo, tomar banho, se maquiar e pegar ônibus lotado, fazer a tua marmita e chegar lá 8 horas em ponto e sair às 5? E por que você, para trabalhar para você, você não tem disciplina? Porque significa que você não merece. Você não merece ser dona do seu próprio negócio. Quando ele me falou isso, me deu vontade na cara dele, óbvio. Mas ele estava certo. Né? Se eu não sou dona do meu tempo, e se eu não tenho disciplina, eu não tenho potencial, eu não tenho merecimento de ser dona do meu próprio negócio, né? Então, é muito importante a gente entender sobre tempo, dinheiro. E quando a gente fala em disciplina, meu amor, não tem nada que me diga que eu não posso acordar às 6 horas da manhã. Se Deus me deu a oportunidade de acordar todo dia às 6 horas da manhã, eu acordo. O que eu vou fazer com o dia, ele está no meu planejamento. E às vezes o planejamento ele está tão redondinho, tão assim, indo, fluindo, né? Não fui procrastinando, que tem dias que eu me dou o luxo de acordar às 6 da manhã, tomar o meu banho e ficar livre para estudar, para pensar, para ler um livro. Livre. As gurias sabem da mentoria, tem dias que a minha agenda ela é off. Eu não abro a minha agenda para ninguém, para nada. Porque eu sou dona do meu negócio hoje, né? Sou dona do meu tempo e do meu negócio. Então, não significa que não trabalhar um dia na semana significa que o seu negócio vai mal, muito pelo contrário, ele vai muito bem, obrigada. Quando eu percebi isso na pandemia, tá? Onde eu não tinha essa administração. Quando eu percebi que eu precisei estacionar 14 dias quando eu fiquei com Covid, né? Já no auge da pandemia ali, onde as entregas se mantiveram por motoboy, eu pensei, eu acho que eu tô indo bem. Mas era um termômetro, falso, mas era. Se você se ausenta da sua cidade hoje, né? Alguns de vocês trabalham bem local, pelo que eu entendi aqui. Se vocês se ausentam da cidade hoje, vocês conseguem manter o negócio de vocês rodando com a venda do produto ou com a venda da consultoria? Sim ou não? Não? Duda, não? Então, esse é o alerta, tá, Duda? Quando a gente não consegue manter o nosso negócio rodando com a nossa ausência, significa que o nosso negócio ele não está bem, tá? Porque, gurias, se a gente veio para empreender para ter mais tempo, a gente precisa aprender a trabalhar com o tempo, né? A gente precisa aprender a dar gás quando tem que dar gás, para quando tiver que parar um filho doente, férias, qualquer coisa que você entenda que é importante, o negócio ele não pode parar. Por que eu comecei a gravar as minhas aulas e colocar no YouTube? Quantos de vocês vêm para mim na quinta, na sexta, no domingo e diz, Cris, estou te maratonando aqui. Estou fazendo dinheiro com as tuas dicas. E eu estou o quê?
fazendo outras coisas. A aula já foi gravada, essa aqui, né, do café. Por que eu criei uma plataforma para minha mentoria? Porque eu dou aula na quinta-feira ao vivo para as gurias da mentoria. Depois, as aulas estão lá rodando sozinha. As gurias têm que fazer as tarefas e depois vir conversar comigo. Mas eu fiz o meu papel, eu fiz o que eu tinha que ter feito. Eu cumpri a minha obrigação, né? Eu honrei com o meu compromisso com o meu negócio. Depois ele está rodando sozinho para mim nas redes sociais. Por que eu escolho fazer um stories de manhã cedo? Porque ele roda para mim por 24 horas. Então, o resto do dia eu tenho para fazer tantas outras coisas. Eu não preciso ficar preocupada em ficar conversando com o meu cliente durante o dia, né? Algumas coisas a gente tem que entender que momento é melhor. Qual é o melhor horário para mim? Porque tem gente que trabalha muito bem à tarde. Eu já, ó, o meu cérebro começa a fazer isso aqui à tarde, ó. E aí eu brigava, eu não conseguia criar, eu não conseguia montar proposta. Aí o meu cérebro começa a fazer isso aqui. Aí eu, pronto, não brigo mais. Arrumei outra coisa para fazer à tarde que me deixe mais tranquila e não tão, né, com pressão na entrega, certo? Então, isso é ser dona do seu tempo e do seu negócio. É difícil? Não é difícil, mas precisa um pouco de conhecimento de onde começar, tá? Por isso que eu digo, eu sempre fui atrás de Sebrae, conversei com pessoas que já fazem isso. Então, se você hoje deseja alcançar um status na sexualidade, veja quem está fazendo o que você quer fazer. E aí vá conversar com essa pessoa, porque se você ficar quebrando cabeça sozinha, às vezes não vai dar certo, tá, gurias? Dá para fazer muita coisa sozinha? Dá, mas às vezes você vai precisar de um direcionamento. Eu fui atrás de alguns e hoje eu tenho o meu próprio método. E vira e mexe eu vou atrás de outras pessoas, né, de outros níveis, para poder melhorar o meu método, tá? E aí a gente consegue falar de dona do seu dinheiro. Hoje, como que tá essa questão para você ser dona do seu dinheiro? Vamos supor, eu recebi R$1.000, tá? Vamos supor que eu fiz um evento no sábado, uma palestra, alguma consultoria, ou até mesmo alguma demonstração de produto em salão de beleza, vamos supor. E eu faturei R$1.000. Vocês conseguem hoje, esse dinheiro está lá, entrou no sábado, vocês conseguem olhar para esse dinheiro e deixar ele lá, e na segunda-feira, num horário comercial, decidir para onde ele vai? Ou melhor, quando caiu R$1.000, a gente já tem um direcionamento do negócio, do lucro, do Prolabore, depois de alguma coisa que a gente tenha, ou pega os R$1.000 e vai lá pagar todas as contas atrasadas, no desespero, vai fazer mercado. Como que tá isso para vocês? Porque para mim isso era bem difícil, gurias. Caía R$100, era um desespero, né? A gente já saía distribuindo R$100. Pá. Zerei o meu negócio de novo. Como que tá isso para vocês? Tá ruim, Andressa? Então, quando a gente teve uma aula muito legal, a Duda que está aqui, Elisete e Barbosa, que são minhas alunas, podem falar até um pouquinho, que depois subiu para a plataforma da mentoria. A gente teve uma aula muito legal com a Sabrina, Sabrina Lima, que é uma especialista em finanças, e a Sabrina deu um passo a passo para as gurias, né, de como pegar o valor, de como distribuir, inclusive uma parte desse valor para você, investir em você no sentido de melhorar o seu cabelo, a unha, né? A gente que trabalha com a imagem precisa ter esse cuidado, ou até mesmo investir no seu conhecimento. As gurias que vieram aqui para pagar a mentoria sabem da importância do investimento, né? Então, assim, quando a gente não é dona do nosso dinheiro, existe uma grande probabilidade da gente não saber administrar R$1 ou R$1.000.000, tá? Existe, e isso é bem sério, porque para mim isso sempre foi muito, muito complicado. A gente precisa entender como a gente faz com o dinheiro que vai entrando. Por quê? Se eu não sei administrar um dinheiro que eu ganho, esse dinheiro não vai entrar mais. Ele vem e ele sai muito rápido, né? Às vezes eu faço uma venda muito assertiva de R$600 mil. Estou falando aqui de pessoas que vendem produto, né? De R$600 mil ali num vibrador, vamos supor. E aí, daqui a pouco, pá, fura o pneu do carro. Pronto, né? Tenho que gastar todo o dinheiro. Significa que você não sabe lidar com o fluxo do dinheiro. Tenho que fazer? Óbvio que tenho que fazer, né, gurias? A gente tá aí a vida para ensinar a gente. Eu gosto muito de trabalhar essa questão energética, as gurias sabem. Eu trabalho muito forte isso com elas na mentoria. Tá aqui a minha primeira pasta do meu primeiro milhão, que está em desenvolvimento.
Então, hoje, eu um ano atrás, eu não conseguia fazer isso aqui, ó. Sacar um valor recebido, aqui nessa foto é onde na frente do computador, eu já falei isso para vocês, tem R$ 3.900 que eu recebi de uma consultoria empresarial. Em momento algum, em outro momento, eu conseguiria pegar esse dinheiro, deixar ele lá, depois sacar, botar ele na minha frente, olhar e dizer para ele, eu sou grata por ter feito esse valor com a sexualidade. E mais do que isso, eu mando no dinheiro hoje, eu sei para onde ele vai. Mesmo tendo contas em haver. A gente precisa aprender a direcionar o dinheiro, tá? Porque senão você quebra. Mesmo tendo contas em haver. Eu tenho uma planilha aqui, que é o que chama-se Caminho de Honra, onde eu tenho todas as entradas do meu dinheiro. Hoje eu tenho entradas com o produto, com palestras, com consultoria e com mentoria. E cursos digitais. Então, eu tenho 5 entradas, tá? Isso tudo sexualidade. Nada mais é outro nicho. Tudo é sexualidade. As gurias que estão na minha mentoria sabem, elas vão faturar com tudo isso também. Esse é meu objetivo. Elas saem vendem o produto, começam a vender consultoria, palestras, mentoria e produto digital. Enfim, esse é outro assunto. Mas o que eu quero dizer, se você não sabe direcionar o seu dinheiro, você não vai saber quando cair 5, 10 mil de um valor de consultoria. E quando tiver 1 milhão, você também não vai saber. Quantas pessoas ganham 1 milhão, né, gurias, na loteria, no Big Brother, e perdem tudo, né, em 1, 2 anos. Então, não é o dinheiro o problema, e sim o fluxo. E isso a gente ensina, tá? A educação financeira, ela é ensinável, inclusive uma questão energética, tá? E eu cada vez vejo mais isso com as gurias na mentoria, elas sabem, elas recebem os prints de todos os Pix que eu faço, que eu recebo, não para uma questão de querer exibir, de querer motivá-las, de dizer, vocês estão acessando um lugar que vocês podem faturar sim com isso. Vocês são merecedoras, desde que vocês sejam donas do tempo e do negócio de vocês primeiro, não invertam a ordem. Dona do tempo e do negócio, e daí a gente vai ser dona do nosso dinheiro, certo? A Eli falou aqui, a Eli Barbosa, que depois, né, da nossa aula, ela consegue distribuir melhor. E ainda vai ter dificuldade, tá, Eli? Porque eu ainda tenho dificuldade, mas a gente precisa estar sempre buscando essa informação. Não pode deixar, no final do ano eu vejo, no final do mês eu vejo, não. Dinheiro e controle financeiro a gente tem que ver toda semana, tá? Se der, todos os dias, mas se não, toda semana já tá bem bom. E aqui eu até compartilhei com algumas de vocês no grupo, no individual, não sei se vocês já tinham visto essa imagem. Não? Eu recebi essa imagem em 2019 no consultor do Sebrae. E é muito boa. Inclusive, é importante para quem é mãe. Para quem é mãe, gurias, imprime essa imagem e bota na geladeira. Que facilita a linguagem do amor aí em casa também. Porque a gente não precisa e não deve dar conta de tudo. A gente tem que priorizar tarefas. E se você não está faturando no seu negócio, é porque você não prioriza tarefas, tá? Quem quiser dar o print de tela, pode dar. Apesar que eu mandei para vocês a imagem, né? Então, assim, coisas importantes, né? Então, tem um gráfico onde diz importância e urgência. No nível de importância, né, lá em cima, se é importante, mas não é urgente, programe. Então, se eu sei que tem coisas importantes nessa semana para eu fazer, né? Eu tenho uma viagem para fazer amanhã de trabalho, eu vou atender uma empresa, né? Então, a minha agenda para o digital, ela vai fechar. As gurias sabem. Eu já fiz a última aula e a gente vai agendar as aulas individuais. Então, assim, eu já tenho uma programação. Se é importante para mim, eu preciso fechar todo o resto. Se ele é importante e urgente, tem que fazer agora. Não posso deixar para depois. Então, para o que está fazendo, telefone, modo avião e já faz. E aí elimina, né? Elimina da tua visão, elimina, porque isso tudo vai carregando energia. No nível mais baixo, se não é importante e não é urgente, elimina, né, guria? Você tá perdendo tempo vendo stories, fazendo copia e cola, vendo coisinha na TV que não agrega em nada, né? Cara, elimina da tua vida, inclusive pessoas, tá? Pô, todo dia minha vizinha bate aqui, nanana. Cara, as pessoas só fazem com você aquilo que você permite. Se tem gente ocupando o teu tempo sem pagar, numa forma de trabalho, é porque as pessoas não viram valor em você ainda. Então, hoje, com o meu posicionamento profissional, as pessoas, quando vêm conversar comigo, eu sempre dou uma dica, uma coisa, mas se ela quiser algo mais
detalhado, ela sabe que ela tem que agendar e pagar um horário comigo, né? Então, assim, na vida também não é diferente, porque principalmente para quem se relaciona, né, amorosamente, até com os filhos. Se você não se valoriza, as pessoas vão colocar você em qualquer lugar. Você vai continuar, quem é mãe, né, continuar juntando toalha do chão, você vai continuar lavando o copo na pia, né? Para quem é esposa, você vai continuar esperando alguém te levar para jantar. Então, gurias, é coisas que dói ouvir, mas é a vida. Se a gente não se posiciona, não se valoriza, as pessoas não nos valorizam à volta também, tá? Nisso a vida ela é muito justa. Não fez para ti, ninguém vai fazer também. Se é urgente, mas não é importante, porque tem coisas, por exemplo, agora mesmo antes de entrar aqui com vocês, a minha sogra me mandou uma mensagem desesperada. Ela não mora aqui, quer dizer, ela mora em Floripa, mas ela está no Rio Grande do Sul ajudando uma irmã que está doente. E ela falou, ai, como é que tá a chuva aí? Porque lá na minha casa deu problema na calha. Ai, vou ter que descer urgente, vou ter que ir para Santa Catarina urgente. Eu falei, por que você não paga alguém para fazer? É a calha, né? Eu falei, vai viajar urgente na estrada, né? Por que você não paga alguém? Por que você vai estar, né, se desgastando? Então, assim, delegar também é uma questão de liberdade. Ah, Cris, mas para delegar precisa de dinheiro. Precisa, gurias. Realmente. Para delegar precisa de dinheiro. E se nós estamos falando de fazer dinheiro, então é só você planejar como fazer o seu dinheiro, né? E parar de perder tempo em coisas que não estão fazendo isso. Então, assim, aqui a gente faz dinheiro, a gente não ganha, a gente faz. E se a gente faz, a gente é dona do nosso tempo, do nosso negócio. Então, hoje, por exemplo, eu estou vendo algumas coisas aqui na minha casa que eu preciso mandar fazer. Eu sei que custa dinheiro. Então, eu vou ver quanto custa e vou botar isso no meu orçamento para fazer esse dinheiro, né? Porque eu sou a minha própria patroa. Então, eu preciso aprender a fazer esse dinheiro e não ficar esperando a cliente me ligar para comprar um produto. Então, isso é bem importante quando a gente fala de negócio, certo? Aqui eu trouxe para vocês, a imagem até não ficou tão boa, mas eu quis trazer esse print, ali um print maior, por isso que a imagem ficou distorcida. Isso aqui é uma notificação que eu recebi no dia 13 de outubro de uma aluna, né? Onde elas começam a acessar esse lugar. E esse R$1.000 não foi em produto, gurias, foi em palestras. Ela recebeu antecipado para fazer uma palestra, ou seja, as pessoas quando entendem que são donas do tempo, né, donas do seu negócio, elas passam a ser donas do seu dinheiro. As pessoas pagam para as consultoras, todas elas consultoras, para informar sobre sexualidade. E sexualidade, gurias, tem muito, muito, muito valor. Só que a gente tem que saber vender. Se você continua vendendo o produto, falando vocês aqui porque vai ficar gravado, né? Pode ser que as pessoas entendam mal. Já respondo, Helena. Se você vende embalagem que esquenta e esfria, você não vende sexualidade. A gente já falou sobre isso, né? O público, cada aluna da mentoria, ela define o seu público, tá? Só para te entender, Helena, elas aqui têm mulheres que trabalham para mulheres 40 mais, tem mulheres que estão montando mentorias para mulheres 50 mais, tem mulheres que estão montando mentoria de sexualidade para mãe pós-maternidade. Cada aluna define o seu público, tá? Não tem um copia e cola aqui. O meu papel é mostrar as oportunidades e depois direcionar. Essa aqui, em especial, ela está trabalhando com um público de mulheres a partir de 35, 40 anos, e ela está sendo bem cogitada na questão de palestras e consultorias. Então, por quê? Trabalhou posicionamento, valorização do tempo, a gente trabalha uma série de coisas na mentoria, tá? E dentre elas, essa questão da monetização. As gurias sabem que a gente fala de valor do custo de hora, tanto que a Duda, na última aula, ficou louca, né, Duda? Quase explodiu a cabeça, deu um treco. Quando a gente mostra quanto custa a tua hora, quando a gente vende o produto, não é ruim, mas a gente pode melhorar em muito, porque às vezes a gente está trabalhando ali por uma hora que custa 11 reais. Vamos combinar que esse 11 reais a gente vale mais que um café, né, gurias? Então a gente precisa entender o valor da nossa hora. E isso é importantíssimo. Eu aprendi isso lá no Sebrae em 2019, comecei a aplicar e hoje eu trago com clareza no método para as meninas, tá? Tem uma aula no YouTube onde eu falo sobre essa projeção que eu fiz do produto para consultoria. Tá lá no YouTube gratuito depois. E aqui eu quero mostrar para vocês uma aluna que também entendeu o valor do seu tempo. A Michelle, ela tem uma loja em Uberlândia. Eu poderia trazer vários exemplos, mas eu trouxe só 2, tá? Porque o nosso tempo é curto.
A Michelle, ela tem uma loja em Uberlândia, onde ela vende o produto dentro de uma clínica de bronzeamento. Então, ela tem uma venda até bem interessante do produto, porque já tem clientes rodando ali. E ela nunca tinha entendido a possibilidade da consultoria ser vendida. A Michelle hoje vende a consultoria e ela entendeu tanto a estrutura desse negócio que hoje ela lança o canal dela no YouTube. Então, tanto a Michelle quanto a Ju, que vai morar em Portugal, a Duda, que quer montar a mentoria, Eli, todas elas, né, que vêm com um propósito aqui diferente, elas entendem que elas precisam ocupar um lugar. E o YouTube também é um lugar, gurias, que a gente precisa ocupar, né? As gurias sabem, a gente tem uma aula só sobre redes sociais. O Instagram, ele é muito bom, mas ele é limitado. A gente precisa dar voz para o nosso conhecimento. E o YouTube é um desses canais que precisa ser trabalhado, né? Então, a Michelle foi um presente, porque ela vai começar a trabalhar no digital também. Ela tem uma loja física, mas ela já viu a possibilidade de trabalhar no digital e expandir. Hoje ela não precisa atender só Uberlândia, ela pode atender o mundo inteiro. Cris, mas o nosso produto não vai para fora do país. Nós estamos falando de consultoria de sexualidade. O produto vai para dentro do Brasil. Ok, já é bastante lugar. Agora, se eu quero vender a minha consultoria, eu posso ir para todos os lugares através do YouTube ou qualquer outro canal que eu entenda, né, que seja bom. Certo? Nós temos mais 1 minuto, porque essa aula vai até 9h10, eu tinha comprometido com isso, por causa do planejamento aqui do dia. E aí eu quero deixar um convite para quem ainda não conhece. Eu abri oficialmente, às 23h59 do dia 14, a pré-seleção para a terceira turma. Para quem não conhece o meu processo de mentoria, eles são um processo de mentoria em grupo, falando de sexualidade. São 6 encontros ao vivo e as aulas ficam gravadas numa plataforma e cada aluna tem um direito a um encontro individual após as aulas, onde a gente desenvolve no individual o seu produto, né? De preferência um produto digital. É um produto de venda do serviço, tá? Então, para quem quiser saber, depois pode me pedir o link de pré-seleção. Por que tem uma pré-seleção, gurias? Porque eu preciso, para as pessoas que estão preenchendo o formulário, eu preciso mostrar o que é a mentoria. De fato, se você não entende ou você não vê possibilidade de desenvolver um processo, né, de consultoria, a mentoria não é para você. Mas se você vê que você quer desenvolver serviço, que você quer se posicionar no mercado, que você quer aproveitar esse movimento, né? Não é à toa que a SOS traz hoje a imersão, né? São 3 dias de imersão que a SOS traz hoje para mostrar números para vocês. Porque é uma empresa que está há 10 anos no mercado. Então, se você entendeu que a venda do produto é uma das possibilidades e você pode desenvolver mais 4 no mínimo, que é o que eu falei para vocês aqui que hoje eu tenho, a mentoria é para você. Se você disser, não, Cris, eu quero só fazer a venda do produto. Então, não, tá? Não é. E principalmente para aquelas que querem desenvolver além do local. Para aquelas que querem realmente trabalhar o digital no sentido de venda, de curso, de mentoria, de consultoria, de jornada, de workshop, né? Eu mostro para as gurias todas as possibilidades de que existe jornada da sexualidade, workshop sensorial e N tantas outras coisas. E de acordo com o público que quer trabalhar, né? Então, não tem nada aqui específico para mulheres. Quer trabalhar só com homens, a gente vai desenvolver algo só para homens. Quer trabalhar algo só para filhos, a gente vai trabalhar algo só para filhos. Então, as aulas são em grupo, mas os atendimentos são individuais. Certo, gurias? Eu acho que era isso, eu acho que não tem mais nada aqui, deixa eu ver. Era isso. Espero que tenha feito sentido para vocês. Essa aula vai ficar gravada no YouTube. Olhem com bastante carinho para o tempo de vocês, para o planejamento. Estamos no dia 16 de outubro. A gente tem muito tempo para trabalhar até o dia 31, o mês Outubro Rosa. Se você não fez nenhum movimento, bota uma camiseta rosa e pelo menos faça um vídeo, gurias, né? Participem da imersão da SOS, que vai acontecer a partir de hoje. Fui convidada a participar no dia 18. Fiquei bem feliz, né? Fui uma das poucas líderes convidadas e porque realmente eu acredito que eu tenho alguma coisa para contribuir para vocês, certo? Então, super beijo. Eu vou fazer uma foto bem rapidinho, se vocês me permitirem, para quem tiver com a câmera aberta. Quem não tiver, tá tudo bem. A nossa amizade continua a mesma. E se ficarem com dúvidas, se forem assistir no YouTube, se puderem curtir, deixar um comentário ou compartilhar, eu agradeço de coração. Lei de troca, tá bom? Beijo, fiquem com Deus.